Olá! Hoje vamos mergulhar juntos na liturgia do dia 31 de março de 2026. É um convite para a gente se sentar numa mesa muito especial. Uma mesa onde o amor mais puro e divino encontra a traição humana, aquela que mais dói. É, no fundo, uma viagem ao coração de um drama que, de certa forma, se repete até hoje na nossa vida. Vamos tentar imaginar essa cena. O clima ali na sala, dá para sentir, né? É um clima denso, cheio de emoções que não se misturam. De um lado, você tem o amor de Jesus, um amor total, entregue, sem pedir nada em troca. Do outro, o silêncio calculado de quem vai trair e a lealdade um tanto frágil de quem vai negar. É um retrato da nossa condição humana, e é por isso que essa cena conversa com a gente até hoje. Para a gente entender a profundidade do que está acontecendo ali naquela ceia, a liturgia nos leva para uma viagem no tempo. A primeira leitura, que vem do profeta Isaías, nos apresenta uma figura central que prepara todo o cenário, o servo. Uma pessoa escolhida por Deus para uma missão que vai mudar tudo. Tu és o meu servo, em quem serei glorificado. E olha que interessante, essa glória de que o texto fala não é uma glória de poder, de conquista, de força. É uma glória que aparece no serviço total, na fidelidade a um chamado de Deus que já existia antes mesmo do nascimento. A missão desse servo vem para redefinir o que a gente entende por grandeza. E veja só as imagens fortes que Isaías usa para descrever esse servo. A palavra dele não é uma palavra qualquer, é como uma espada afiada. Ele não está sozinho e vulnerável, ele é como uma flecha aguçada, bem guardada e direcionada por Deus. E a missão dele não é para um lugar só, é para o mundo todo, ser luz das nações, levar a salvação até o fim da terra. Ele é ao mesmo tempo arma e luz. E aí, diante de uma missão dessas, tão gigante, tão intimidante, qual seria a nossa resposta? A liturgia nos dá um caminho no Salmo 70. Não é um canto sobre confiar em si mesmo, mas sobre confiar totalmente em Deus. É a única resposta que faz sentido diante de um chamado assim. Cantando suavemente, minha boca anunciará a vossa justiça. Sabe, repetir essa frase não é só decorar uma oração, é assumir um compromisso, é uma promessa de ser a voz da justiça e da salvação de Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece escuro e difícil. O salmo é um grito que vem da alma. O salmista se sente cercado e clama por Deus como seu único lugar seguro, sua rocha firme. E essa fé não nasceu ontem, é uma confiança que vem sendo construída desde a juventude, uma âncora que foi lançada lá atrás na fidelidade de Deus. Então, com essa promessa do servo e a confiança do salmo na bagagem, a gente entra no cenáculo com o Evangelho de João. E aqui, nossa, o clima muda completamente. A confiança dá lugar a uma tensão que dá para cortar com uma faca, porque o plano de salvação está prestes a encontrar a nossa fragilidade humana. O Evangelho diz que Jesus ficou profundamente comovido. Essa comoção não é medo do sofrimento físico que vem pela frente, mas sim a dor aguda da traição que está para acontecer. E aí, ele solta a frase que racha o ambiente da ceia. Em verdade vos digo, um de vós me entregará. Imagina o choque que tomou conta daquela sala. Tenta imaginar a confusão, os olhares cruzados. Será que sou eu? Mas tem um ponto aqui que é incrível e que a gente às vezes esquece. A discrição de Jesus. Ele sabe muito bem quem é o traidor, mas ele não aponta o dedo, não expõe Judas. Ele oferece dignidade até para quem vai traí-lo. É um último gesto de misericórdia. E a revelação, quando finalmente acontece, não é um anúncio público, é um segredo sussurrado. Pedro, sempre agitado, faz um sinal para João. E João, o discípulo que estava mais perto, que reclinava a cabeça no peito de Jesus, é quem pergunta. A resposta de Jesus é um gesto simples com um pedaço de pão. Um código que só João entendeu. A verdade não foi dita para o mais agitado, mas sim para o mais íntimo. E isso nos leva à ferida mais profunda. Porque, pensa bem, a dor que vem de um inimigo, a gente até espera. Mas a dor que vem de um amigo, de alguém que dividiu o pão, que caminhou junto, essa é uma dor de outro nível. Os pregos e a coroa de espinhos viriam de estranhos, mas a traição veio de dentro de casa. É essa dor que parte o coração. E como se a cena já não fosse complexa o bastante, entra Pedro. Num impulso de amor, de coragem, ele jura: eu darei a minha vida por ti. Mas Jesus, que enxerga o coração por trás das palavras, revela uma verdade difícil. E assim, na mesma mesa, a gente tem a traição planejada de Judas e a futura negação de Pedro, que nasceria do medo. São dois rostos da nossa fragilidade. Olhando para esse cenário tão real, tão humano, a liturgia nos convida a uma pausa. Essa história não é só sobre eles, lá no passado. Ela é contada para que a gente possa se encontrar nela.
E a pergunta, inevitavelmente, vem direto para nós. A questão que ecoa daquela ceia até hoje é essa. Se a gente estivesse lá, sentado àquela mesa, em qual cadeia estaríamos? Olhando para as pessoas ao redor de Jesus, em quem a gente se reconhece? Basicamente, podemos nos enxergar em 3 figuras ali. Tem o João, o amigo íntimo que busca estar perto e ouvir o coração de Jesus. Tem o Pedro, o amigo impulsivo, que ama de verdade, mas que na hora da pressão a coragem some. E tem o Judas, o amigo ingrato, que andou com a luz, mas a trocou por outra coisa que para ele valia mais. A verdade é que, dependendo do dia, da fase da vida, a gente já foi um pouco de cada um, não é mesmo? Porque essa troca, essa traição, raramente acontece num grande ato de uma hora para outra. Ela vai se mostrando nas pequenas escolhas do dia a dia. Acontece quando a gente troca um momento de oração para ficar rolando o feed sem parar. Acontece quando a gente escolhe a mágoa em vez do perdão, ou quando a gente escolhe o nosso conforto em vez de defender o que é certo. São as pequenas traições que abrem a porta para as grandes. Então, o convite que a liturgia nos faz é muito claro. É um chamado para a gente se esforçar para ser mais como João. Não para sermos perfeitos, mas para cultivar essa intimidade, essa vontade de reclinar a cabeça, de silenciar um pouco o barulho do mundo e ouvir de verdade o que está no coração de Deus. E, o mais importante, ter a coragem de guardar isso com fidelidade. E aqui, gente, talvez esteja a lição mais radical, mais chocante de toda a cena. Diante da traição, da negação, do abandono que estava vindo, a resposta de Jesus não é vingança, não é exposição, não é condenação. A resposta dele é amor. Um amor que se recusa a ser vencido pelo mal, um amor que se doa até o final. Isso nos deixa com um desafio, com uma provocação final. Se Jesus respondeu à pior das traições com um amor que serve e que perdoa, como é que a gente pode trazer essa mesma lógica para as traições da nossa vida? Nas dores pequenas e grandes, nas decepções com os outros e com a gente mesmo, como o amor pode se tornar a nossa resposta padrão?